Então tá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos, independência das 13 colônias, como vocês preferirem. E nesse encontro, a gente vai ver que esse processo tão importante, que a gente conhece como a independência dos Estados Unidos, ele vai sofrer uma forte influência do iluminismo, conteúdo que vocês estudaram nas aulas passadas. Bom, pessoal, primeiramente, é muito interessante a gente notar, lembrar daquela aula que a Betânia nos deu, que a colonização da América Inglesa ela vai ser um pouco diferente da colonização aqui do Brasil. Por quê? A Inglaterra estava passando por algumas dificuldades, ela estava muito preocupada com suas crises internas, então, inicialmente, a Inglaterra não vai ter um objetivo muito forte para aquelas 13 colônias. Então, a partir disso, vai surgir a noção do autogoverno, da chamada negligência salutar, tá bem? Então, pessoal, essas características elas vão fazer com que surja um sentimento de autonomia, um sentimento de liberdade para estes colonos. Sentimentos esses de liberdade, de autonomia, que nunca houveram aqui no Brasil ou na América Espanhola, por exemplo, tá bem? Bom, pessoal, outra coisa que é muito interessante a gente notar é que a independência dos Estados Unidos, ela aconteceu no século XVIII, né, o chamado século das luzes, o século do iluminismo, daquelas ideias de transformação, de revolução, de mudança brusca da sociedade. E essas ideias, elas foram propagadas para o mundo inteiro. E na América Inglesa não vai ser diferente, essas informações também vão chegar até lá. E essas informações, essas ideias de revolução, de mudança brusca da sociedade, vão chegar em um momento que havia uma burguesia crescente, uma burguesia que já estava cansada de pagar impostos e mais impostos para a sua metrópole, e a partir do momento que essa burguesia tem contato com essas ideias iluministas, o que eles vão fazer? Eles vão lutar pela sua autonomia, tá bem? Bom, pessoal, outra coisa, antes de introduzir nos impostos, que eu acho muito interessante da gente notar, é que a independência dos Estados Unidos, ela ocorreu antes da Revolução Francesa, né? E ela foi um processo tão importante que ela vai influenciar muitas lutas, guerras e revoluções ao redor do mundo todo, não somente ao redor da Europa, tá bem? E sempre quando eu dou essa aula, quando eu penso nisso, eu sempre tento trazer um exemplo mais próximo possível da gente. Eu não sei se todos vocês são gaúchos, ou se todos vocês conhecem o Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar da Guerra Civil Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, como preferirem. Bom, pessoal, esse acontecimento que ocorreu de 1835 a 1845, ele foi muito importante. E acredite se quiser, mas ele foi muito influenciado também pela Revolução Americana, como eles chamavam, né? Pela independência dos Estados Unidos. Então, nós tínhamos o líder chamado Bento Gonçalves, e nos manifestos do Bento Gonçalves sempre tinham passagens, né, dessa independência dos Estados Unidos. Então, o Bento Gonçalves, ele via a independência dos Estados Unidos como uma meta a ser seguida. É óbvio que havia outros processos, como a própria Revolução Francesa, que também serviam, né, como meta para essa revolta. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa importância da independência dos Estados Unidos para outros acontecimentos ao redor do mundo, tá bem? Pode passar. Tá carregando ainda. Bom, pessoal, dito tudo isso, uma coisa que é muito interessante da gente estudar é os antecedentes desse processo de independência, né? Porque tenho certeza que vocês já perceberam aqui nas nossas aulas de história que as coisas, os acontecimentos, eles não acontecem no estalar de dedos. A gente estuda na história os processos históricos. E para a gente compreender esse processo histórico da independência dos Estados Unidos, é necessário a gente voltar um pouquinho para conseguir compreender quais os caminhos que levaram, quais os acontecimentos que proporcionaram que esses colonos rebelassem e lutassem pela sua autonomia, lutassem pela sua liberdade, tá bom? E um desses principais acontecimentos, pessoal, um dos principais antecedentes para esse processo da independência dos Estados Unidos, com certeza foi a Guerra dos Sete Anos. O que foi a Guerra dos Sete Anos, pessoal? Foi um acontecimento que ocorreu de 1756 até 1763, que envolveu várias nações europeias. Foi um acontecimento, foi uma guerra de proporções mundiais. Inclusive, muitos historiadores dizem que a Guerra dos Sete Anos foi uma das primeiras guerras mundiais, porque ocorreu em vários territórios ao redor do mundo. Bom, e essa guerra ocorreu com quem? Com quais nações europeias? Bom, pessoal, nós tínhamos dois grandes blocos. Nós tínhamos um bloco que era encabeçado pela Inglaterra, que estava do lado também, tinha um aliado, a Rússia e Portugal. E esse grande bloco, ele estava lutando contra outro grande bloco,
que era encabeçado pela França e tinha como aliado a Áustria e também a Espanha. Então, esses dois grandes blocos, eles lutaram um contra o outro, e eles se envolveram em muitas disputas comerciais e também disputas marítimas, tá bem? Bom, pessoal, o que vai acontecer? Após 7 anos, né, de muita luta, de muitos conflitos, um bloco vai ser vencedor. Que bloco vai ser esse? Vai ser o bloco da Inglaterra. A Inglaterra vai acabar vencendo, então, a Guerra dos 7 Anos da França e dos seus aliados. Lembram que eu falei para vocês que foi uma guerra de proporções mundiais? Então, vai ser uma guerra que vai acontecer na África, vai acontecer na Ásia, vai acontecer na América do Norte e vai acontecer também na América Central, tá bom? Bom, a Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos, mas o que vai acontecer? Lembrem-se que o nosso objetivo hoje é estudar as 13 colônias, né? E até esse momento vocês podem estar se perguntando como que essas 13 colônias participaram da Guerra dos 7 Anos. Da seguinte forma, pessoal, falei para vocês que essa guerra também ocorreu na América do Norte. Então, vai ser uma guerra que vai acontecer nas 13 colônias, e a metrópole, ou seja, a Inglaterra, ela vai acabar obrigando esses colonos a se organizarem militarmente para resistirem aos ataques franceses, tá bom? E eles não tinham muita opção, né? Porque ou eles participavam, ou eles resistiam, ou eles perdiam seus territórios, ou eles eram mortos. Então, esses colonos, eles vão se organizar militarmente, eles vão acabar se aliando aos indígenas daquelas regiões das 13 colônias para conseguir essa resistência. Eu digo mais, pessoal, eles não vão só resistir aos franceses, como também vão vencer as tropas francesas, tá bom? Isso tudo sem o auxílio da sua metrópole. Então, vocês conseguem perceber comigo o que está surgindo nesse momento? Nesse momento, pessoal, vai surgir um sentimento de fortalecimento por parte desses colonos. Porque vamos voltar um pouquinho com o que eu conversei com vocês. Esses colonos, eles já gozavam de uma determinada autonomia. Eles já tinham um sentimento de liberdade. E agora eles também perceberam a sua força militar. Eles derrotaram uma das maiores potências mundiais sem o auxílio da sua metrópole, somente se aliando com os indígenas da região. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, vão começar a pipocar ideias na cabeça desses colonos. Ideias mais ou menos da seguinte maneira. Eles começaram a ver que, olha só, talvez a gente não precise tanto assim da nossa metrópole. Nós já temos autonomia, nós já temos liberdade e nós sabemos da nossa força militar. Nós derrotamos uma das maiores potências mundiais sem o auxílio da Inglaterra. Então, talvez a gente não precise tanto assim deles. Guardem essa informação, porque ela vai ser muito importante lá para frente, tá bom? Vamos voltar agora para o término da guerra. Bom, falei para vocês que a Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos. Eu tenho certeza que, nesse momento, alguns de vocês podem estar se perguntando: tá, professor, mas como que a Guerra dos 7 Anos ela pode ser um antecedente da independência dos Estados Unidos, sendo que a Inglaterra venceu essa guerra? Tenho certeza que alguns de vocês podem estar se perguntando: isso não seria motivo de comemorar? Isso não seria um motivo para a Inglaterra ficar muito feliz com esse conflito e se unir ainda mais com os seus colonos, tendo visto que seus colonos lutaram por essa metrópole e venceram as tropas francesas? Pessoal, a verdade é que, na prática, essas coisas não aconteceram. Por quê? A Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos? Sim, a Inglaterra venceu. Entretanto, a Inglaterra teve muitas despesas militares. A Inglaterra acabou sofrendo muito com a questão econômica. Ela acabou quebrando sua economia com essa guerra. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma crise pós-guerra. E o que acontece em momentos de crise? As nações, elas têm que adotar medidas para reerguer a sua economia. E aí cada nação adota suas medidas. O que a Inglaterra vai acabar adotando? A Inglaterra achava que uma das maneiras de reerguer a sua economia era aumentando os impostos, aumentando as taxas da sua população. Mas aí eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que a Inglaterra ia aumentar os impostos, aumentar as taxas dos britânicos que residiam na metrópole? É claro que não. Então, o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra vai acabar aumentando os impostos, cobrando taxas abusivas dos colonos das 13 colônias. Então, a Inglaterra vai acabar utilizando esses colonos como uma forma de solucionar a sua crise pós-guerra. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que esses colonos eles vão aceitar uma boa? É claro que não, pessoal. Por quê? Esses colonos, eles lutaram na guerra pela Inglaterra, pela sua metrópole. Eles arriscaram suas vidas, eles deram seu sangue,
eles não só resistiram, como venceram uma das maiores potências mundiais pela sua metrópole. E o que eles receberam em troca? Eles receberam aumento de impostos e taxas abusivas. Então é óbvio que eles não vão aceitar tão bem assim. Pode passar. Não foi? Já passei. Já carregou para vocês? Não, aqui tá branco ainda. Aqui tá branco. Ué, aqui para mim já tá aparecendo. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim, tá aparecendo ou sim não tá? Senão eu atualizo. Ué, que estranho. Para mim tá tudo branco. Eu vou tentar atualizar aqui então, tá? A página. Esperem só um segundinho. Vocês conseguem me ver e me ouvir? Agora tá Sim. aparecendo. Eu acho que a minha internet estava ruim. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, pessoal, que impostos, que taxas abusivas que eram essas? Que foram impostas pela metrópole? Bom, são várias. Eu vou começar com a lei do açúcar. O que acontece? O açúcar é um produto extremamente importante na vida das pessoas. Nós, seres humanos, consumimos muito açúcar hoje e seres humanos do século XVIII também consumiam muito açúcar, tá bom? E o que a lei do açúcar ela vai determinar? A lei do açúcar vai determinar, pessoal, que caso as pessoas que residiam nas 13 colônias, ou seja, caso os colonos das 13 colônias quisessem adquirir, quisessem comprar o açúcar de outras regiões do mundo que não fossem das Antilhas Britânicas, ou seja, que não fossem da metrópole, eles teriam que pagar um preço muito alto, um preço muito maior do que se fosse da Inglaterra. Tá bom? Vou repetir para vocês. O que a lei do açúcar determinava? Determinava que, caso os colonos que residissem nas 13 colônias quisessem comprar o açúcar de outros lugares do mundo que não fossem da metrópole, teriam que pagar um valor muito superior do que se comprassem da metrópole, do que se comprassem da Inglaterra. Pessoal, aí nós vamos ter um grande problema. Por quê? Porque como eu falei para vocês, e eu vou continuar falando porque isso é muito importante, esses colonos, eles sempre foram acostumados a ter sua autonomia, a ter sua liberdade. E a partir do momento que surge essa lei do açúcar, o que a metrópole, o que a Inglaterra está fazendo é limitando o poder de escolha, limitando a liberdade comercial desses colonos. Porque basicamente o que a Inglaterra faz e fala para os seus colonos é o seguinte: vocês gostam muito de açúcar? Os colonos dizem sim, nós gostamos. A Inglaterra diz o seguinte: bom, então vocês têm duas opções. Ou vocês compram o açúcar de quem vocês quiserem, de países, de nações ao redor do mundo, e vocês pagam um valor muito maior, porque é isso que eu vou fazer, um protecionismo alfandegário, ou vocês compram açúcar de mim e pagam um preço muito mais baixo. Então, como eu falei para vocês, isso é uma forma de diminuir essa liberdade comercial desses colonos. E eles não vão gostar nada disso. Logo no ano seguinte, pessoal, nós já vamos ter a lei do selo. O que a lei do selo determinava? A lei do selo determinava que todo objeto material impresso, todo documento que circulasse nas 13 colônias, teria que ter um selo britânico timbrado. Então, eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês verem o quão abrangente que era essa lei do selo. Vamos pegar, então, o exemplo da Bianca e do Bruno. Vamos supor que eles estão vivendo nas 13 colônias do século XVIII. E a Bianca e o Bruno, que estão aqui na nossa sala hoje, eles são muito amigos. Eles gostam de trocar mensagens por cartas, tá bom? Obviamente, não tinha internet. Então, eles conversavam por cartas. Em cada carta que o Bruno, em cada carta que a Bianca escrevessem, teria que ter um selo britânico timbrado. Outro exemplo, vamos pegar a imprensa, os jornais. Pensem só quantas cópias não eram impressas diariamente, pessoal. Em cada cópia teria que ter um selo britânico timbrado nele. Vamos pegar outro exemplo ainda. Então, vamos pensar que agora todos nós que estamos aqui nessa sala de desafio estamos morando nas 13 colônias do século XVIII. E a gente resolveu fazer uma reuniãozinha para conversar sobre educação, conversar e jogar baralho. Em cada carta de baralho, pessoal, que a gente jogar, vai ter um selo britânico timbrado.
E aí, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, tá, professor, mas o que tem de mais? É só um selo, não é? Não, pessoal, o que tem de mais é que o selo, ele não era de graça. E o selo, ele era pago e extremamente caro. Inclusive, a lei do selo vai ser um dos impostos que mais vai trazer arrecadação para a metrópole. Então, a Inglaterra vai ganhar muito dinheiro às custas dos seus colonos com essa lei do selo. Ainda em 1765, nós vamos ter outra lei, que foi uma das leis mais absurdas, segundo os colonos, que foi a lei do aquartelamento. O que dizia a lei do aquartelamento, pessoal? Bom, a lei do aquartelamento definia que, caso a metrópole, ou seja, caso a Inglaterra julgasse necessário, por algum motivo, que as suas tropas britânicas, suas tropas militares, tivessem que se hospedar nas 13 colônias, seria obrigação de cada colono abrir a porta das suas casas e hospedar esses militares britânicos. Vou repetir para vocês. O que a lei do aquartelamento dizia? Dizia que caso a metrópole, caso a Inglaterra julgasse necessário a instalação das suas tropas militares britânicas nas 13 colônias, seria obrigação de cada colono abrir a porta das suas casas e hospedar esses militares, dar comida e também conseguir um local, um dormitório para essas pessoas descansarem. E agora, pessoal, eu peço para vocês fazerem um exercício. Vamos tentar entrar no contexto histórico, porque eu sempre falo que quando a gente tenta entrar no contexto, é muito mais fácil da gente entender o conteúdo. Eu peço que vocês pensem o que se passava na cabeça desses colonos nesse momento. Porque eu falei para vocês que eram pessoas que sempre gozavam de autonomia, sempre gozaram de liberdade, tinham sua privacidade, e de uma hora para outra, tudo vai se perdendo. Lembrem-se que eu falei para vocês que eles vão perder sua liberdade comercial por conta da lei do açúcar. Eles vão ter uma redução drástica na sua qualidade de vida. Porque pensem comigo, a partir do momento que sobem os impostos, as taxas e não há um reajuste salarial, as coisas se tornam mais caras, tu começa a viver muito menos melhor, digamos assim. Tu começa a viver muito pior, é óbvio. E além disso, pessoal, agora nem mesmo uma privacidade total eles tinham. Pensem só, tu tem que abrir a porta da tua casa e hospedar uma pessoa que tu nunca viu na vida, um desconhecido. Tem que dar a cama que tu dorme para o indivíduo dormir e tu tem que alimentar ele ainda somente porque a metrópole está julgando necessário e está te obrigando a fazer. Então é óbvio, pessoal, que esses colonos não vão aceitar sem resistir, que eles vão fazer alguma coisa para mudar tudo isso. É nesse sentido, então, que vão surgir os filhos da liberdade. Eu só vou dar uma pincelada, porque quem vai trabalhar isso de forma mais aprofundada agora vai ser a Michelle, mas de uma forma rápida, quem são os filhos da liberdade? Eles eram grupos civis, eram pessoas que estavam lutando contra toda essa opressão. E o que eles faziam? Então, eles protestavam nas ruas, eles quebravam lojas, eles reuniam armas, eles assassinavam seus opositores, eles se envolviam em episódios de bombardeio. Então, de uma maneira ou outra, eles, através dessa violência, eles conseguiram atuar de uma forma extremamente eficiente. Eles conseguiram lutar, dentro das possibilidades deles, contra essa opressão que eles diziam sofrer, tá bom? Tem uma imagem que é muito emblemática, que é muito vista, se vocês procurarem no Google, vão achar, que são alguns desses filhos da liberdade de Boston pagando esses impostos abusivos, e enquanto 3, se eu não me engano, seguram um funcionário britânico, outro joga chá quente no rosto desse funcionário. Então, eles acreditavam que dessa forma violenta, eles acabariam conseguindo mudar as suas realidades. Pode passar. Já mudou para vocês? Porque para mim aqui ainda não. Estranho isso. Para mim já. Só um pouquinho que eu vou ter que atualizar de novo então. Não sei por que está acontecendo isso. Tá aparecendo para vocês, Deu, pessoal? Foi? Agora tá aparecendo para mim também. Deve ser a minha conexão. Então, pessoal, depois de 5 anos, vamos ter o massacre de Boston. O que vai acontecer? Falei para vocês que a população ela estava extremamente satisfeita com tudo que estava acontecendo. E no dia 5 de março de 1770, essa população, grupos civis, vão, então, se manifestar contra toda essa opressão. Eles vão lutar, então, contra a restrição, contra a diminuição das suas liberdades, das suas privacidades, contra a redução da qualidade de vida que estavam sofrendo. E foi uma manifestação pacífica por parte desses manifestantes. Eles só estavam lutando contra toda essa opressão que eles estavam vivenciando. E o que vai acontecer?
que vai acontecer, pessoal, é que mesmo sendo uma manifestação pacífica até então, as tropas militares britânicas, elas não vão aceitar bem essa manifestação. Eles vão acabar, então, agindo de uma forma extremamente violenta, atirando, disparando contra a população, contra esses manifestantes. Então, vamos ter alguns mortos e tantos outros feridos. Então, pessoal, esse foi um momento muito emblemático, esse foi um momento que muitos dos colonos que não tinham aberto seus olhos ainda, perceberam o tamanho do buraco que eles se encontravam. Muitos colonos perceberam que eles não só tinham perdido sua liberdade comercial, perdido sua autonomia, perdido sua privacidade, eles estavam vivendo em uma condição de vida muito pior do que viviam antes. Esse foi o momento que eles perceberam que nem liberdade de expressão eles tinham mais. Esse foi o momento que eles viram que eles nem poderiam mais criticar a metrópole, porque senão eles poderiam ser mortos, assim como tantos foram nesse episódio. Tá bom? Pode passar. Aqui já passou. Tá na lei do chá. Eu vou esperar um pouquinho porque eu acho que é por causa da minha internet. Eu acho que daqui a pouquinho vai dar. Deu, carregou. É a minha conexão mesmo. Então, pessoal, uma coisa que é interessante eu mencionar para vocês é que até então, o que acontecia? Esses manifestantes, esses colonos, eles estavam lutando contra toda essa opressão, mas eles ainda não queriam uma independência. Eles não queriam uma separação da sua metrópole. O que eles queriam, pessoal? Eles queriam a sua vida antes da crise. Eles queriam a sua vida antes desses impostos, antes dessas taxas abusivas impostas pela metrópole. Era isso que eles buscavam. E o que vai acontecer? Nós vamos ter mais uma taxa, mais um imposto, que vai ser a lei do chá. Bom, pessoal, o chá, ele era um hábito cultural e tradicional do século XVIII. Eu tenho certeza que vocês já viram no cinema, em séries, em filmes, esse hábito. Né? Então, as pessoas elas se encontravam com aqueles chapeuzinhos bonitinhos e se encontravam para tomar chá e para conversar. Seria um hábito como a gente tem o chimarrão hoje em dia, antes da pandemia, que a gente sai para sair com os nossos amigos, para conversar. Assim era com chá lá no século XVIII para esses colonos. E esses colonos, eles geralmente adquiriam chá de quem? Da Índia e também da China, porque eles consideravam os chás de melhor qualidade. Só que o que a lei do chá vai determinar? A lei do chá vai determinar, pessoal, que caso esses colonos quisessem adquirir o chá, eles teriam que comprar da metrópole, senão não teria. Então a lei do chá ela determina o monopólio do chá por parte da Inglaterra, tá bom? Basicamente o que a Inglaterra faz é chegar, conversar com seus colonos e falar a seguinte coisa: vocês gostam do chá? Os colonos dizem sim, nós gostamos. E a metrópole diz o seguinte: bom, então se vocês gostam, vocês vão ter que comprar de mim, porque se vocês não comprarem de mim, não vai ter chá para vocês. Isso vai gerar uma reação dos colonos. Para muitos, a lei do chá foi o estopim. Foi o momento que esses colonos viram que eles não poderiam mais aceitar tanta opressão, porque senão eles acabariam sumindo. E qual vai ser a reação desses colonos, pessoal? Nós vamos ter a chamada Boston Tea Party, né? A chamada festa do chá de Boston, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. O que vai acontecer? Esses colonos eles vão acabar invadindo o porto de Boston, e vão acabar invadindo as embarcações, os navios que estavam chegando com essas cargas de chá britânicos, com essas cargas de chá da Inglaterra. E olha só que interessante isso, parece até cena de filme, né, pessoal, mas não é, realmente aconteceu. Eles vão se vestir de indígenas. Até hoje existem muitos historiadores que debatem sobre isso para ver por que eles fizeram isso, para ver se eles só estavam tentando não se parecer com eles mesmos, tentando colocar a culpa em outra pessoa, mas enfim, eles invadiram essas embarcações e começaram a jogar essas cargas de chá vindas da Inglaterra todas no mar, assim como vocês estão vendo ali na imagem. Então, pessoal, o que eles estão fazendo? Essa foi uma forma que essas pessoas, que esses grupos, que esses colonos encontraram de resistir a toda essa opressão. Essa foi uma forma que eles acharam de dizer: chega, a gente não vai mais aceitar essa opressão imposta por vocês. Só que, pessoal, para toda uma ação, há uma reação. E a reação da metrópole vai ser extremamente pesada, vai ser extremamente violenta, e vai ser isso que a Michelle vai conversar um pouquinho agora com a gente. Beleza, vamos lá.
Antes da gente começar a falar dos atos intoleráveis, que é a continuação, a gente vai falar um pouquinho desse cara aqui, que é o John Locke, que vocês já devem ter ouvido falar dele lá na aula de iluminismo. Ele é considerado o pai do liberalismo. E o que ele tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Ele não estava lá, ele não participou, tá? Não tem nada a ver. Só que os ideais que ele acredita e que ele defende, eles vão chegar até os Estados Unidos, até os colonos, porque acontecia isso do pessoal da colônia migrar para a metrópole e tal, e lá eles aprenderam esses ideais, tá? Ele vai desenvolver a ideia de um estado de base contratual, né, que seria um contrato imaginário entre o Estado e os seus cidadãos, com o objetivo de garantir os direitos naturais do homem, ou seja, a liberdade, a felicidade e a prosperidade. Tá? Ele vai dizer, então, que a liberdade, esses três pontos, eles são fundamentais para se estabelecer uma sociedade. E aí, isso a gente vai ver mais para frente também, que vai aparecer lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos. E ele vai ser muito... Os ideais deles vão ser muito importantes, então, para a revolução que vai acontecer agora, tá? Porque os estudantes que vieram lá da metrópole, né, que voltaram para a colônia, eles iam em busca de conhecimento, né, de se aperfeiçoar. E eles voltavam influenciados pelo John Locke e por outros pensadores. E aí, dessa forma, as ideias liberais elas vão atravessar o oceano e vão chegar na colônia, onde o pessoal já está desgostoso. Minha gata está destruindo meu quarto, gente. Mas tá bom. Eles vão voltar, então, para a colônia com esses ideais, e aí eles já vão estar de saco cheio com tudo isso que vocês viram, que o Lucas falou. E então esse vai ser o estopim, né, junto com tudo que aconteceu, as ideias do John Locke, para os atos intoleráveis, tá? O que acontece? Na visão dos colonos, o governo inglês, ele não procurava preservar a vida, nem a liberdade e nem a propriedade privada, né? Pelo contrário, era eles atentavam contra a legislação mercantilista, contra a propriedade dos colonos e, principalmente no massacre de Boston, contra a própria vida deles. Então, eles não tinham o direito de participar nas decisões que envolviam a colônia. E tudo isso vem dessa influência do John Locke. Dito isso, a gente passa para o próximo ponto, que são os atos intoleráveis. Ele vai ser chamado assim pelos colonos por uma série de leis que o parlamento britânico ele vai impor à colônia. A festa do chá de Boston, gente, vai ser assim um marco bem forte, tá? Para os atos intoleráveis, isso é uma coisa que vai pesar muito. Eles vão ficar tipo assim, gente, não tem mais como. Isso que a metrópole está fazendo com a gente não tem condições, a gente precisa dar um jeito. O rei britânico, ele vai chegar, né, para tentar controlar essa revolta que está nascendo nas pessoas, e ele vai impor mais 3, que agora não vão ser taxas, mas vão ser mais 3 determinações. A primeira delas vai ser o toque de recolher. As pessoas vão ter um horário para voltar para casa, e quem não volta corria o risco de ser preso. 3 pessoas juntas na rua também não podia, porque era considerado que eles poderiam estar conspirando contra a metrópole. Então, também não podia acontecer isso nas ruas, tá? E os jornais, além de precisarem ter os selos, que vocês já viram com o Lucas, agora eles eram sujeitos à censura prévia. Ou seja, um representante da metrópole que estava lá na colônia, ele iria ler o jornal antes de ser publicado e só seria publicado o que ele quisesse, né? Se o pessoal discordasse, ou não publicava, ou precisava mudar a matéria, tá? Então, esses vão ser o início dos atos intoleráveis que vão acontecer até chegar à independência. Como o Lucas já falou para vocês, a gente vai ter os filhos da liberdade. Quando a Inglaterra começou lá na política mercantilista, os colonos americanos eles passaram de uma forma crescente a protestar contra esses fatos. É importante a gente lembrar
que não havia na América do Norte e nem na América do Sul, principalmente, uma nação unificada contra a Inglaterra. As 13 colônias, elas não eram... não é que elas fossem inimigas, mas elas também não eram muito amigas, assim, elas tinham uma relação meio conflituosa, tá? Porque uns apoiavam algumas coisas e o outro lado apoiava outro. Só que isso vai unir eles, o que vai unir o Norte e o Sul, principalmente, não é o ódio é o ódio à Inglaterra, não é nem o amor aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não existe ainda, tá? A gente... eu não trouxe o mapa aqui, até porque eu não achei, mas essas 13 colônias, elas vão ficar ali onde fica hoje a Pensilvânia, fica Nova York, os estados para o outro lado, eles nem fazem parte dos Estados Unidos ainda. Isso vai acontecer bem mais lá para frente, a gente vai ter aula disso depois, tá? Então, os Estados Unidos é um pedaço bem pequeno, né, considerado o que ele é hoje. E aí, o sentimento de independência, ele vai começar a surgir nas pessoas, principalmente nos homens, porque eles estão ficando muito de cara com tudo isso que a coroa está fazendo, que a coroa britânica está fazendo. E aí os filhos da liberdade vão ser esses homens que vão começar a se revoltar contra essas decisões tomadas. O único problema é que eles tinham medo de que, se tornando independentes, essa independência também se aplicaria principalmente aos negros, aos escravizados, às mulheres e aos indígenas, né? Aquela época a sociedade era, as 3 colônias, eles eram escravagistas principalmente, e eles tinham muito medo de que os negros, né, os escravizados, eles identificassem que, se tornando livre da metrópole, eles também se tornaram livres dos seus senhores, tá? E isso não vai acontecer. Eles não vão deixar isso acontecer de jeito nenhum, porque aí, afinal de contas, vai ser um tiro no pé para eles, porque eles precisam dos escravizados para manter os seus negócios. Então, as elites latifundiárias e os comerciantes das colônias, eles vão começar a pensar essa independência, mas de uma forma segura, de um jeito que seja bom para eles, tá? E não para os outros. Pensando principalmente neles. E aí, gente, eles vão estabelecer uma rede de comunicação que vai facilitar essas articulações, e eles vão ser bem duros, eles vão partir para cima mesmo, eles vão atacar as pessoas na rua, que nem o Lucas falou, né? Eles vão forçar eles a apoiarem o movimento. Aí, gente, para a gente dar uma aceleradinha, a gente vai ter as Filhas da Liberdade, que são as mulheres desses homens brancos, né, dos latifundiários, dos comerciantes. Elas também, embora essa independência também não se aplicassem a elas sabiam que elas precisavam apoiar os seus maridos, porque elas também elas eram afetadas, né, com todas as decisões da coroa britânica. Então, elas vão tentar boicotar a importação do chá, elas vão fazer campanhas contra os produtores, principalmente dos produtos vindos da Inglaterra, né, que eram os produtos elegantes, afinal de contas, eram produtos que o rei, que a rainha, que o pessoal da monarquia, tudo usava lá, que chegavam até a colônia. E essas mulheres queriam, para se sentir próximas, porque isso era muito importante naquela época, né, gente? A gente precisa lembrar disso, que quanto mais próximo tu for da família real, independente do país, isso é muito bom. O status social, ele pesa muito nessa época. Então, elas vão começar esse boicote aos produtos da coroa britânica, os produtos ingleses, tá? Elas vão elaborar até um documento que vai se chamar de Proclamação de Eddington, dizendo que o sexo feminino tinha todo o direito de participar da vida política, tá? Ele não vai ser aceito, obviamente, esse documento. A gente sabe que a luta pelos direitos da mulher vai demorar muito ainda para ser reconhecido, mas elas vão tentar, tá, de alguma forma, impor ali as suas ideias, né, os seus ideais. Quando a guerra entre a colônia e a coroa britânica começa, a gente vai ver daqui a pouquinho, essas mulheres também, elas vão demonstrar mais uma habilidade, que vai ser de administrar as fazendas e os negócios, enquanto os maridos vão ter que ir lá lutar contra o exército britânico. Então, a gente chega
nos atos intoleráveis. E aí a gente vai ter o primeiro Congresso Continental. Ele que vai acontecer lá em 1774, e ele vai ser uma tentativa de entrar em um acordo entre a metrópole e a colônia. Tá? Vão ir representantes de cada uma das 13 colônias, vão ir a esse congresso para pedir uma solução aos ataques que vinham acontecendo, como o massacre de Boston e tudo, e pedir para o rei acabar com essas medidas que a coroa tinha tomado. Tá? Eles vão redigir um texto que vai fazer essas solicitações, mas vai ser um texto que vai demonstrar que a ideia de separação ainda não era um consenso entre as colônias, tá? Eles vão ali escrever protestando contra essas medidas, mas eles vão encerrar o documento dizendo que prestavam lealdade à sua majestade, ou seja, à coroa britânica. Aí, gente, o que vai acontecer? A reação inglesa, ela vai ser um pouco ambígua. Como assim? Ao mesmo tempo em que vai haver tentativa de conceder algumas regalias aos colonos, eles vão aumentar o número de soldados ingleses na América. E aí, gente, vocês lembram que o Lucas falou que as pessoas eram obrigadas a receber os exércitos, os soldados em suas casas? Pois é, aqui também. Vai vir mais gente, então eles vão ter que receber mais pessoas em suas casas, tá? E aí isso vai começar a incomodar, principalmente os colonos, porque eles vão ficar, gente, assim, como que eu vou receber um estranho dentro da minha casa? Como que eu vou, sustentar ele? Não, e ainda mais ele sendo uma pessoa que está ali para me oprimir, para ir contra o que eu quero. Então isso vai deixar eles muito, muito bravos. E aí o que vai acontecer? Vai ter um ataque à cidade de Lexington e à cidade de Concord, que vai acontecer lá em 1775. Em Lexington, tinha um paiol que guardava muita munição, muito armamento, que era de domínio dos colonos. E aí o exército britânico descobriu e falou, vocês estão armando contra a gente, então tá. Então é agora que a gente vai pegar vocês. Eles vão ir. Os ingleses vão mandar uma parte das tropas atacar esse paiol. A cidade de Concord vai estar no meio do caminho, no meio do trajeto até chegar em Lexington, e eles vão tentar defender a cidade, tá? Eles vão conseguir. A vitória vai ser dos colonos, até porque os ingleses eles não vão ter mandado uma tropa tão forte. Eles achavam que os colonos eles não eram tão bem preparados para lutar contra o exército inglês, mas eles eram, tá? Eles tinham, e a gente vai ver que vai acontecer mais para frente. Então, vai ser uma declaração formal de guerra, porque estava tudo meio que assim, vai, não vai, a gente vai atacar, não vamos atacar, eles não nos atacaram. E aí, quando a Inglaterra ataca, né, a própria colônia, eles dizem, não, gente, chegou, não tem mais como, a gente vai se separar, isso é um afronte a nós, a atacar, né, os nossos recursos de defesa e tudo mais. Então, esse ataque a Lexington, ele vai ser uma declaração formal de guerra. E aí, gente, a gente chega, então, no segundo Congresso Continental. Esse congresso, que vai acontecer no mesmo ano do ataque, né, ao paiol, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser nesse congresso, né, que os representantes das 13 colônias, eles vão redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E é aqui que entra a influência do John Locke, né? Vai ser nesse documento, quando eles escrevem ele, vai ter falando ali coisas que o John Locke falou, então ele vai estar ali presente, tá? O documento, ele vai ser apresentado no dia 4 de julho, né? Que hoje a gente sabe que é o dia que os Estados Unidos comemoram a sua independência, tá? Mas um outro ponto importante é que, assim, isso talvez a gente possa cair no Enem, tá? Então é importante, alguns nomes a gente precisa lembrar, tá? E um deles vai ser o Thomas Jefferson. Ele não é o único, tá? O George Washington também, ele foi importante, ele vai ser um dos que comanda
a guerra entre a colônia e a metrópole, mas o Thomas Jefferson, ele vai ser o que vai escrever a Declaração de Independência, tá? Essa consciência de que as colônias inglesas da América do Norte, principalmente, elas pretendiam algo inédito, né? Tipo, se separar da metrópole vai dar aos autores do texto um sentido de importância, de majestade, como se as colônias elas estivessem diante de um tribunal do mundo. Por quê? Porque ele vai ser a primeira colônia que se torna independente no mundo inteiro. Ninguém tinha feito isso antes. E o sul, né, das 13 colônias, as colônias que ficavam no sul, na verdade, elas não eram tão favoráveis à independência, mas eles se obrigaram a ceder, né, porque eles não tiveram outra alternativa. Era isso, ou sofrer nas mãos da metrópole até sabe-se lá quando. Então, a Declaração de Independência ela é muito importante por isso, tá? Porque fez com que o Norte e o Sul se unissem para tentar transformar a vida deles. A gente sabe depois que vai ter a Guerra Civil nos Estados Unidos, Norte e Sul vai entrar em conflito de novo, a gente vai ter aula disso lá para frente, mas é importante a gente ver que a coisa estava tão ruim para eles que eles se obrigaram a se unir, né, e fazer uma coisa inédita. Ninguém tinha feito isso antes, tá? E aí a gente chega, então, na Guerra de Independência. E aí as motivações vão ser as que a gente já vinha construindo ao longo da aula. O ataque a Lexington e a Concorde vai ser tipo o estopim, tá? Eles vão dizer, gente, aquilo lá é inadmissível, não tem condições, vamos revidar. Declarar a independência foi fácil, tá? Mas lutar por ela é o que vai ser difícil. As colônias elas tiveram que enfrentar uma guerra para garantir essa independência, porque certamente a Inglaterra jamais aceitaria. Imagina, ainda mais sendo a primeira a passar por isso. Quando a gente tiver aula de Brasil, vocês vão ver que o Brasil não vai ter uma guerra, mas também vai ter um processo de independência que também não vai ser bem aceito por Portugal, mas não vai chegar ao ponto do que chegou aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o George Washington, ele vai ser, a gente sabe que ele foi o primeiro presidente, né, dos Estados Unidos, e é justamente porque ele era um fazendeiro da Virgínia, ele era muito rico, ele fazia parte daqueles colonos que estavam lá enlouquecidos com o que a metrópole estava fazendo, e aí ele vai ser nomeado comandante das forças rebeldes, né, ele vai fazer parte também lá do grupo dos Filhos da Liberdade, e ele vai comandar, então, o exército continental. E a Guerra de Independência ela vai ser fruto também das milícias, né, de grupos mais radicais do que o próprio exército, né, de homens, de colonos autônomos que vão fazer sabotagem ao exército inglês, mas vai ser o exército do George Washington mesmo que vai entrar num conflito direto. Tá? E um dos fatores que vai unir os colonos em torno dessa causa de independência vai ser justamente a violência inglesa. Era assim, o que o exército inglês fazia com as pessoas era um absurdo, tá? Era muito pesado, assim. A gente não precisa ficar falando disso, até porque não vai cair isso no Enem, mas vocês precisam saber que o exército inglês, ele pegava pesado real, assim, com os colonos, né, na hora de reprimir. Então, a guerra, ela vai ser uma sucessão de batalhas que ora vai favorecer os britânicos, ora vai favorecer os colonos. Vão ganhar uma disputa aqui, vão perder uma disputa lá, e eles vão ficar assim durante um bom tempo, tá? Mas, por mais que a guerra tenha acontecido em 1776, os Estados Unidos, ele considera que são independentes desde 1774, tá? A partir do dia 4 de julho. Porque essa guerra vai ser mais só para consolidar aquilo que eles já vinham construindo antes, tá? E uma dessas guerras que vai acontecer vai ser em Saratoga, que vai ser um território ali, e ela vai permitir que um dos embaixadores da colônia, o Benjamin Franklin, conquistasse, em definitivo, o apoio dos espanhóis e dos franceses. Vocês lembram que o Lucas falou no início da aula da Guerra de 7 anos, França e Inglaterra? Pois é, a França não superou ter perdido aquela guerra. E aí,
Eles vão dizer assim, agora eu vou me vingar de ti. Agora eu vou... Vocês vão ver, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram com a gente na Guerra dos 7 Anos. Eles vão enviar o exército deles, a marinha, todo mundo lá para os Estados Unidos para apoiar a Guerra de Independência, para apoiar os colonos, tá? A Holanda também não gosta da Inglaterra, eles têm conflitos, a gente já viu lá na aula de Revolução Inglesa, né, a treta que existe entre a Holanda e a Inglaterra. Então, eles vão dizer, nós também vamos ajudar. E eles também vão enviar exércitos para lá. E a Espanha também não, né, tem os seus conflitos com a Inglaterra e vai dizer, nós vamos ajudar também. Então, até o auxílio desses países chegarem, os colonos eles estavam perdendo a guerra, tá? Porque por mais que eles tivessem uma estrutura decente assim para entrar numa guerra, o exército inglês ele era muito mais forte. Então eles só vão conseguir essa independência com o apoio desses países, tá? As rivalidades europeias elas eram assim fortes o suficientes para fazer com que eles tivessem gastos, e não foram gastos baixos, foram gastos muito altos para ajudar os Estados Unidos a se tornar independente. É claro que depois eles vão pegar territórios ali no que hoje é os Estados Unidos inteiro, mas pedaços que ainda não faziam parte das 13 colônias, esses países eles vão dominar. Depois eles vão perder ou eles vão vender, mas eles vão ter esse reconhecimento, tá? E aí a gente chega, então, no Tratado de Paris, que vai ser o ponto final de toda essa confusão, tá? A participação das tropas francesas, embora ela tenha sido decisiva na consolidação das lutas da independência dos Estados Unidos, essa intervenção ela vai acontecer graças à afinidade dos ideais liberais lá do iluminismo que a gente já viu, também dos ideais do John Locke, vai estar aparecendo aí, tá? Todas essas ideias, elas entram quando a França decide auxiliar os Estados Unidos também. E, principalmente, o revide a guerra sofrida lá na Guerra dos 7 Anos, que eles não superaram, tá? E eles estavam com dor de cotovelo. O Tratado de Paris, então, ele vai ser firmado só em 1783, né? Alguns anos depois dos Estados Unidos terem se declarado independente. E aí esse tratado vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. A França vai ser a primeira, tá? E eles vão ser recompensados, principalmente a França e a Espanha. A França vai pegar uns territórios, a Santa Lúcia e Tobago, que eram territórios dos colonos, lá nas Antilhas, e também vai pegar alguns territórios no Senegal, e a Espanha vai ganhar a Ilha da Menorca, que hoje é a região da Flórida, tá? Então, por mais que os Estados Unidos só tenham se declarado independente em 1774, só vai ser reconhecida a independência em 1783. Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente trouxe uma questão do Enem, que o Lucas vai falar com vocês, para a gente resolver em aula. Eu também queria perguntar se vocês conseguiram resolver aquelas duas questões que eu deixei de Brasil Colônia na aula da semana retrasada. Se vocês, eu não consegui assistir semana passada, eu tive um compromisso, mas se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem perguntar, a gente está aqui para isso. Enquanto isso, vamos à questão do Enem sobre independência dos Estados Unidos. Tá aparecendo? Bom, pessoal, a gente separou um tempinho, então, para trabalhar uma questão com vocês em aula, porque a gente sabe que vocês também devem estar cheios de outras questões e outras matérias, então seria interessante a gente fazer isso com vocês em aula. É bem focada para a parte da independência dos Estados Unidos, para o conteúdo que a gente viu hoje, então vocês vão ver que as outras alternativas não vão ter nada a ver com a resposta, tá bem? Foi uma questão que a gente achou da PUC de Campinas, e ela é bem interessante justamente para a gente ver como que é cobrado nesse conteúdo nas provas. Bom, PUC, então, de Campinas, 2016. A imposição pelas metrópoles de leis severas às populações de suas colônias contribuiu para acirrar movimentos pelas independências nas Américas. Isso pode ser constatado ao examinarmos o impacto da aprovação da reforma borbônica nas colônias hispânicas
instituindo leis que reforçavam o pacto colonial e o poder da igreja, por meio da Companhia de Jesus, causando, assim, revoltas populares, cujo alvo era a figura do rei da Espanha. Bom, pessoal, essa alternativa não tem absolutamente nada a ver com o que a gente trabalhou hoje, né? Principalmente a questão da imposição pelas metrópoles. A gente vai ver que essa imposição ela vai acontecer muito mais nesse processo histórico que a gente está falando da independência dos Estados Unidos, tá bom? B, da imposição da lei do chá nas 13 colônias dos atuais Estados Unidos, coroando uma sequência de leis consideradas intoleráveis pelos colonos, por restringirem a liberdade de comércio e aumentarem a taxação de impostos. Tá aí o nosso gabarito, né, pessoal? Tenho certeza que vocês acertariam essa questão. Tomara que caia uma assim no Enem, né, se for cobrar desse tema, porque é tudo que a gente viu na aula, sabe? Independente dos Estados Unidos, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que vão trabalhar mais o contexto histórico. Então, não vai ter nada que vai perguntar, por exemplo, o nome de alguém, assim, sabe? Vai ser mais essas leis, os atos intoleráveis, como o Michele trabalhou, o processo histórico como um todo, os antecedentes podem ser cobrados também. Então, vai ser uma questão bem tranquila, como vocês podem estar vendo que essa é. Só vou ler as outras, para vocês verem que não tem absolutamente nada a ver com a independência dos Estados Unidos. C. Da instituição de uma monarquia independente na Nova Espanha, atual México, por sua própria metrópole, a fim de manter elos coloniais sob nova roupagem e sem a interferência da igreja, causando violenta reação popular. Pode passar? D. De medidas segregacionistas de cunho racista em Saint-Domingue, né, o atual Haiti, pela França, cujo governo censurou os ideais da Revolução Francesa nessa sua colônia caribenha. E letra E, da aplicação da devassa no Brasil colonial, cobrança coletiva aplicada reiteradamente para completar a cota de ouro devido à coroa portuguesa, que despertou na população colonial fortes sentimentos anti-lusitanos. Então, como vocês podem ter percebido, pessoal, são questões extremamente tranquilas. Essa que eu peguei, ela é de 2016, mas tem algumas outras que são de anos anteriores, mas aí como ficaram bem distantes, eu achei que seria trabalhar uma mais recente. Mas, olha, sempre são bem tranquilas as questões que envolvem esse tema, e eu tenho certeza que todos vocês aqui, se cair na prova, vão conseguir acertar. Tá bem? Não sei se a Michelle quer falar alguma coisa. Não, só queria perguntar se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa questão, né? O Lucas ele já foi resolvendo ali com vocês, ou da semana retrasada, daquelas duas questões que eu deixei. Eu não sei se semana passada a Betânia e o Luiz deixaram alguma questão, porque eu não assisti a aula ainda, eu acho que não estava no YouTube. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Se tiverem alguma questão que vocês quiserem que a gente resolva também, se vocês têm feito questões em casa, né, sobre os conteúdos que a gente está trabalhando, e vocês ficaram com dúvida em alguma questão, vocês quiserem, vocês podem trazer para a aula e a gente resolve junto com vocês também. Acho que era só isso.